Caniço, baixista do Raimundos, faleceu hoje, dia 13 de março de 2023. Foi um acontecimento totalmente inesperado, repentino. Ele estava em casa, sofreu um desmaio e aí foi levado às pressas para o hospital e lá ele faleceu. Foi divulgado isso por volta de 1 hora da tarde. O acontecimento mesmo foi por volta das 11 horas da manhã, totalmente inesperado. A gente ainda guarda um pouco outras informações, mas eu queria falar um pouco, né, dos Raimundos, do Caniço. Eu cheguei a encontrar o Caniço uma vez e um cara, né, muito simpático, muito agradável. É, o Caniço fez história na música brasileira através dos Raimundos, e os Raimundos começaram, né, como banda lá em 1987, só que eles só surgiram no cenário musical em 1994, quando eles lançaram o primeiro álbum, o álbum Raimundos. E esse álbum já foi lançado, né, com alguma expectativa, tinha músicas baseadas no forró, sabe? O diferencial dos Raimundos era isso, né? Que eles, pelo menos o Rodolfo e o Digão, eles eram super fãs do Zé Newton, o Rodolfo principalmente, né? Por ter origem nordestina. E ele falou que não gostava muito de forró, não, mas ele gostava do Zé Newton por causa das zoeiras. E aí, em dado momento, teve um evento na escola, né? E eles acabaram se reunindo para tocar. O Rodolfo, o Caniço e o Digão. O Caniço, ele não era de Brasília, isso daí foi em Brasília, né? Mas a banda, o Raimundos é de Brasília, mas o Caniço, ele nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo, morou, aí logo em seguida, assim, ainda neném, a família dele, os pais dele mudaram para o Rio de Janeiro. Ele morou alguns anos lá, depois voltou para São Paulo e foi para Brasília. Aí ele passou anos em Brasília e na adolescência ele voltou a morar em São Paulo para depois voltar para Brasília. Muito confuso isso, né? Mudou pra caramba. E aí foi quando ele conheceu o Digão e o Rodolfo e formaram o Raimundos, e depois o Fred também veio integrar aquela formação clássica lá inicial dos Raimundos. Raimundos tem esse nome, você sabe, por causa dos Ramones, né? Eles gostavam muito de Ramones também, então fizeram um nome adaptado de Ramones para Raimundos, porque tem a ver também com essa pegada de música nordestina, tanto que eles se intitulavam como forrocore, né, o tipo de som que eles faziam. Era um forrocore. Então você ouve lá nos primeiros discos, né, nos dois primeiros discos, tem algumas músicas do próprio Zenilton, que são regravadas, como O Pão da Minha Prima, é uma música do Zenilton. Tem músicas de domínio popular, né, que eram músicas cantadas pela garotada, como Os Porrinho da Manivela e a grande pérola lá dos Raimundos, naquele começo de carreira, era o puteiro em João Pessoa. Nossa Senhora. Uma vez eu encontrei o Rodolfo no aeroporto, daí cometi uma gafe lá. Eu falei, caraca, pô, foi muito importante isso pra mim na adolescência, ter conhecido essa música, né? Porque depois, anos depois, eu cheguei a viajar e eu fui pra João Pessoa e falei, cara, eu conheci João Pessoa, assim, que maneiro. João Pessoa pra mim só existia nessa música, né? E aí só que o cara já estava em outra e tal, foi uma gafe por causa disso, enfim. É, mas eu vou falar da vez que eu encontrei o Caniço, que foi muito curioso. O Caniço, né, ele vindo de Brasília, tinha uma outra banda que também estava despontando no cenário musical brasileiro, no cenário do rock, que era o Little Quail and the Mad Birds. Vocês vão falar dessa banda? Talvez não, né? Mas você conhece o Autoramas. Então, é o mesmo cara, o Gabriel Tomás, que era o cantor e vocalista, lá, o guitarrista do Little Quail, que era um trio. E era muito maneiro, assim, era engraçado e tal. Não era parecido com Raimundos em termos de estilo, né? Era um som mais rockabilly e as músicas eram engraçadas, mas super curtas, assim, sabe? Letras curtas e tal. E eles eram amigos, né? Os caras vinham de Brasília também e tal. E aí foram fazer uma vez um show no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Maitá, no Rio de Janeiro. E aí tiveram outras bandas nesse dia, né? Era um festival bem underground, né? Teve até uma bandinha super desconhecida na época, chamada Matanza, que abriu os shows. Para você ver, né? Isso tem tempo.
Aí, nesse último show, que era o show do Little Quail, que já era uma banda um pouco mais conhecida, tiveram algumas participações especiais, inclusive do Benegão. Eles cantaram uma música do Earth, Wind and Fire, chamada Let's Groove. Pô, muito louco, eu não conhecia a música na época, mas a gente voltou, eu e uns amigos, né? Voltando pra casa cantando aquela música, assim, que aquele negócio ficou na cabeça, né? Na, 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 it's alright. E eu queria saber que música era aquela. Não tinha Shazam pra descobrir na época, não tinha, né? Acho que não tinha Google também. E um dia eu encontrei o Benegão na rua, né? Na Gávea, porque a namorada dele morava na Gávea. Aí eu falei, ô Benegão, pô, vem cá, deixa eu te perguntar uma parada aí. Pô, eu vi um show lá do Little Quail, você participou e tal. Vocês tocaram uma música assim, cantarolei a música. Ele falou, sim, Let's Groove, do Earth, Wind and Fire. Eu falei, pô, maneiro. Então, resolveu essa parada pra mim. Mas nesse mesmo show, teve lá a participação do Benegão. E o Gabriel Tomás ficava anunciando, pô, o Caniço vai participar aqui com a gente e tal. Já desde o começo do show. O show foi se adiantando e nada do Caniço aparecer. Já mais pro final do show, o Gabriel já tava puto. Falou, pô, sacanagem, o Caniço falou que apareceu, não apareceu. E ele realmente não apareceu. O show acabou e nada do Caniço aparecer. Aí acabou, a galera desmontando as coisas, já tava ali na frente para ir embora, né? Não sei se você conhece o lugar, mas é um lugar meio, tipo, escondido ali, né? Principalmente à noite, no Humaitá. E aí apareceu o Caniço. Cara, tarde da noite, assim, sabe? Tranquilão e tal. E ele chegou perto, aí eu perguntei pra ele, né? O grupo de pessoas que estavam ali. Falei, Caniço, pô, o cara falou que tu ia tocar aí, ia cantar, ia participar. Cantar não, é tocar, né? Participar e tal. E nada. Aí ele falou que ele tinha ido surfar em Grumari, na praia de Grumari, né? Na zona oeste do Rio de Janeiro, com o Tony Garrido. Ele foi bem específico, né? Olha só. Eu fui pegar onda lá e tal, e esqueci. Esqueceu, cara. Esqueceu do show. É muito engraçado. Se ele tivesse ido no show, talvez eu nem lembrasse mais dessa história, sabe? Mas pelo fato dele não ter ido, foi memorável. Foi memorável. Muito bom, muito bom. Cara, o Raimundo fez muito parte da minha vida, deve ter feito parte da sua vida também, né? Se você tiver aí alguma história para contar, deixa aí nos comentários que eu vou querer ler. Um dos primeiros shows que eu fui grande, assim, show grande que eu fui na vida, foi do Raimundos, né? Foi no Hollywood Rock de 1996. Tinha. Foi o primeiro show que eu pude ir, né, e tal, comprei o ingresso, fui lá amarradão. Teve até uma coisa curiosa, porque tinha um grande amigo meu que também estava pilhadaço para ir, e a gente começou a combinar de ir junto, vamos, a gente vai, tá, não sei o que, vai ser maneiro, a gente vai fazer isso e tal. E aí quando tiver o show eu falei, né, tipo, o show do Robert Plant, Jimmy Page, que teve no mesmo dia, né? Aí ele falou, não, peraí, esse é no outro dia, o show, aí ele falou assim, não, o show que a gente vai é do Sepultura, né, Sepultura, do Smashing Pumpkins. Falei, não, pô, esse que é outro dia. Aí que a gente se ligou, que a gente tinha comprado, tava combinando uma porrada de coisa lá, a gente tinha comprado ingresso para os dias errados, outros dias, cada um indo um dia. Aí não fui no show com ele, né, com o Marcos, esse meu amigo. Aí a gente não foi, cara. Quer dizer, eu fui no outro dia, né, fui no dia que teve Robert Plant, Jimmy Page, teve a Urge Overkill, né, uma banda que ninguém nunca mais ouviu falar, que era, a banda que fez aquela versão de Girl, You'll Be a Woman Soon, sabe? Da trilha sonora do Pulp Fiction. Então, Pulp Fiction é mais ou menos daquela época, acho que é de 94. Então, a banda ainda estava lá em alta. E também teve Black Rose e Raimundos. Raimundos estava com 2 discos na época, né? Tava com o primeiro, né? O Raimundos mesmo, e o segundo, que era o La Volta Nova, de 95. E, pô, a gente tava esperando, né, cara, a apoteose, né? Tremer com esse show quando eles tocassem Eu Quero Ver o Oco. E foi muito maneiro, foi um showzaço, animal, muito, muito maneiro. Aí depois disso eu fui em vários e vários, vários shows do Raimundos, porque eu namorei uma menina que adorava ir em show, ela gostava demais de ir em show, então a gente ia, eu ia porque ela queria ir, vamos, então vamos. Aí, e sempre que tinha um show, a gente ia. E tinha show do Raimundos pra caramba, tinha muito, muito, muito show dos Raimundos naquela época. Tinha pra caramba, e era barato, show era muito barato. Eu fui em muitos, muitos shows naquela época. Show nacional, show gringo. Fui, assim, tipo, incontáveis shows. E o do Raimundos, acho que foi o show que eu mais fui, a banda que eu mais vi ao vivo de todas, deve ter sido o Raimundos. Porque, justamente, eles faziam muitos shows, eles estavam em evidência, né? Então eles estavam numa ascensão. Lançaram esses 2 discos que foram muito bem recebidos, né? O Raimundos e o La Volta Novo. Aí depois veio um Lapadas do Povo, que é um disco que eu particularmente não gostei, né? Mas precisava até escutar outra vez, porque
a gente tem uma expectativa, né? Para mim, o Raimundos era aquilo, dos dois primeiros discos, a gente cria uma expectativa. Quando eu ouvi aquele disco, aquilo não supriu uma expectativa que eu já tinha, né? Já estava com aquilo antes de ouvir o disco, então talvez por isso eu não tenha gostado. Mas foi um disco que eu me lembro de não ter curtido muito, né? A música de trabalho chamava Andar na Pedra, é uma música que realmente, até hoje eu não curto muito. E aí eu falei, pronto, é isso, né? Raimundo já deu o que tinha que dar e tal. Eu estava considerando que o Raimundo já estava em declínio, mas não. Depois eles lançaram aquela pedrada, né? Que é o disco Só no Forever. Um disco muito, porra, comercialmente foi um estouro, né? O disco de 1999. E esse disco, cara, esse disco tem grandes pérolas, né? Esse disco tem aquela música, a maior música, né? A música que é mais lembrada do Raimundos, que é Mulher de Fases. E tem outras também, tem aquela música da A Mais Pedida, que ele tem a participação da Érica Martins, que na época era cantora da Penélope. Depois agora ela faz parte do Autoramas, junto com o Gabriel Tomás, que eu citei antes. Ela até foi casada com ele durante um tempo. Então, foi muito sucesso nessa época, foi muito, né, um sucesso muito grande. Depois, aí eles lançaram um disco ao vivo, né, dos Raimundos e tal, um disco duplo. E aí o Rodolfo saiu, né? Quando o Rodolfo saiu do Raimundos, o Raimundos virou outra banda, né? Virou uma outra banda. Ele virou não estou falando que, tipo, ele acabou virando, né? Que ele virou propositalmente. Ele acabou virando, sim, né? Acabou virando. Foi uma consequência. Tipo, o Raimundos resolveu aproveitar isso para se tornar uma outra banda. Teve um disco até que eu comprei chamado Cavu Cavala, que é um disco que, na época, me causou uma certa estranheza, porque eu falei, pô, eu esperava Raimundos e era uma outra banda. Era Raimundos também, mas era um outro Raimundos, né? Que nem quando, tipo, mal comparando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, sabe, a banda resolve dar uma guinada, lançar uma outra parada, entra numa outra viagem, que nem quando o Guns N' Roses lançou o Chinese Democracy, por exemplo. É outra parada. Se você entrar naquela de, tipo, vou ouvir o álbum A ou B, e você escuta esse álbum, você, né, não vai ter uma experiência legal. Você tem que sempre ouvir cada disco com, né, os ouvidos assim limpos. Assim, vamos ver o que essa galera está fazendo aqui. Isso a gente aprende com o David Bowie, que cada trabalho, né, tinha uma concepção. Aí o Raimundos entrou nessa nova fase, né, de o Digão assumir os vocais, botaram um outro guitarrista, e o Caniço estava sempre lá. O Caniço continua, né, até o último instante, né. E eu tive, né, como eu falei, que eu assisti vários shows do Raimundos, e o último show que eu vi do Raimundos foi há exatamente 4 meses, no dia 12 de novembro de 2022, em São José dos Campos. Teve um festival chamado A Hora do Rock, que é um festival que eu estou participando da divulgação, né, fiz uma parceria com o festival para fazer as divulgações, né, através do Instagram, e eu fui no show, né? E um dos benefícios de estar fazendo essa divulgação é estar lá no show, né? Ingresso para aquela área bem na frente, sabe? A área, não era VIP, mas a front stage, que eles chamam. E tava eu lá, assistindo assim, colado na grade, sabe? Vendo o show. Foi muito bom, foi muito maneiro, assim, sabe? Porque o Raimundos teve uma sacada muito boa, né, de fazer o repertório ali voltado para aquilo que o público queria ouvir. E o público queria ouvir o Raimundos clássico. Era um festival, não era um show do Raimundos, era um festival. As pessoas estavam lá para ver várias e várias bandas. E os Raimundos falaram, a gente vai dar o que o povo quer. E meteram um monte de clássico dos Raimundos, sabe? De músicas, só música hit dos Raimundos dessa época, entre 1994 e 1999, sabe? Foi um show, assim, de bandeja pro público. E tava eu lá, né, pertinho lá do Caniço, assistindo. Mal sabia que seria a última vez que eu veria ele ao vivo, né, infelizmente. Mas ele deixou uma grande contribuição para a música brasileira, né, principalmente para o rock, que é o nosso assunto aqui no canal. Então, eu só queria agradecer, né, ao Caniço por todo esse trabalho prestado ao rock nacional, que de fato, né, o rock teve um upgrade muito grande nos anos 90, né, e lógico que o Raimundos teve um peso muito grande nisso. Então o Raimundos foi fundamental para o rock nacional, mesmo que hoje em dia
eu, né, na idade que eu tô hoje, já não tenho mais uma identificação com o Raimundos daquela época, obviamente, mas naquela época era perfeito, sabe? Casou perfeitamente para o garoto que eu era. Aquele som caiu assim como uma luva. Então, Raimundos teve uma importância não só para o rock nacional, mas também para mim, né? Para minha vida musical, para minha vida pessoal. Então, por isso que eu queria falar aqui sobre Caniço, sobre Raimundos. E eu queria que você me contasse aí, né, como é que o Raimundos participou da sua vida, como é que o Caniço, né, influenciou a sua vida, seu gosto musical. Me conta também qual é a sua música preferida dos Raimundos e deixa também aqui nos comentários o seu, sua impressão, o que você acha, o que você acha do Caniço, o que você achava do Caniço, certo? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, somos Resto Rock and Roll.